a gente tá falando sobre controle de gravidez em adolescentes e de ISTs, tem sempre um tema que ele é muito polêmico, que é a abstinência sexual. A abstinência sexual é basicamente você ensinar pro jovem que a melhor maneira dele não engravidar e dele não contrair uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível é não transando. O que é algo muito óbvio, muito claro, que se você não transa, quem não transa não pega a doença nem engravida as outras pessoas. Parece muito claro. Porém, não é algo que funcione tanto quanto muitas autoridades públicas dizem funcionar. E por que eu estou falando desse tema daqui, nesse vídeo daqui, meio que do nada? Porque a Prefeitura de São Paulo, sob a gestão do Ricardo Nunes, do MDB, está apoiando um projeto de lei que cria o programa Escolhi Esperar, que prega a abstinência sexual para adolescentes como método contraceptivo. A Câmara vai votar ainda, mas esse é um programa que não só acontece aqui em São Paulo, tá em vias de acontecer em São Paulo, como é algo que já foi discutido aí em outras esferas públicas, inclusive no nosso governo federal. E qual que é o ponto? O ponto é que a abstinência sexual não pode ser considerada um método contraceptivo. Ela é muito mais uma linha de raciocínio, ela é muito mais uma ideia do que algo que deve ser defendido e pregado quando a gente tá falando de educação sexual. E por que essas coisas são tão diferentes e tão díspares? O mundo ideal, por assim dizer, seria um mundo onde a gente ensinasse pros nossos jovens que sexo não é uma coisa tão importante como a nossa cultura faz parecer ser, que não é algo tão urgente, tão necessário, que ele pode ir com calma, que ele vai ter várias chances de transar ao longo da vida e que ele não precisa transar na primeira oportunidade que vê, seria a gente não hipersexualizar nossas crianças, o que é, de certa maneira, falar um pouco sobre abstinência sexual. Falar, cara, segura um pouco, você não precisa transar, vai com calma e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente dizer, não precisa ter pressa pra transar, mas, se você for transar, use camisinha. Essa seria a sentença completa. Esse seria o jeito perfeito da gente ensinar educação sexual para um jovem. O problema é que aqui no Brasil, seguindo algumas linhas de pensamento extremamente retrógradas que a gente tem, não existe educação sexual de nenhum jeito. A ideia é que não se fale de educação sexual. A ideia é que não se fale sobre como prevenir doenças nem nada. E a única coisa que se diga é não transe, como a única maneira de tentar evitar a gravidez ou as infecções sexualmente transmissíveis entre jovens. E aí a gente vai conversar sobre dados e números. Para você ter uma ideia, os países com menor número de gravidez na adolescência e de contaminações de infecções sexualmente transmissíveis entre jovens, nenhum desses países fala sobre abstinência sexual. Nenhum deles. Todos esses países que têm esses números o mais reduzido possível, eles apostam em educação sexual e em acesso a contraceptivos como pílula, camisinha, DIU e outros do tipo. Então, como medida pública, e a gente tá falando de uma coisa que é do governo, pra gente reduzir gravidez entre adolescentes, a ideia não é falar pra não transar, e sim educar no se você for transar, esse é o jeito pra gente fazer isso. Isso não sou só eu que tô falando, não são só os números dos países desenvolvidos e com números de gravidez entre adolescentes menores. A Sociedade de Pediatria Brasileira já fez diversos pareceres falando que a abstinência sexual é uma das piores plataformas de educação que a gente pode levar pro nosso jovem. Se ela não vier acoplada com uma educação sexual profunda e bem trabalhada, a gente acaba colocando o jovem em risco. Porque pensa, em vez de a gente ensinar todas as complexidades que existem na educação sexual, a gente tá falando, não transa. Fala, não transa, hein? Transar é errado, é ruim. Não transa, não se vai engravidar, não transa. E aí a gente não tá explicando, sabe que sem camisinha, você engravida. Mas além disso, você pode pegar IST, pode pegar sífilis. Sabia que sexo oral sem camisinha também pode causar uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível? Sabia que coito interrompido não é um jeito de você evitar a gravidez? Você pode engravidar através de coito interrompido e também pode ser contaminado com uma IST? Pois é, porque a ejaculação não é o único jeito de você pegar uma doença. Sabia que também que sexo anal também tem um risco maior de você ser contaminado por uma doença por causa dos vasos sanguíneos no ânus? Não. Pois é, isso tudo tá contemplado dentro de educação sexual. E quando a gente não oferece esses mecanismos, e a gente fala só não transa, se o adolescente for transar, ele não vai ter ferramenta pra entender as situações de risco em que ele vai se pôr. E aqui eu nem entrei na questão mais comportamental, que é, você falar pra um jovem não transa, é a maior burrice que você pode fazer. Porque se tem uma coisa que é provada pela história, é que toda vez que você proíbe uma coisa pro jovem, é aí que ele fica com tesão do caralho de fazer. Sabe uma coisa que é proibida pra jovem?
narguile. Narguile é proibido pra jovem. Cara, você abre o Instagram, tem um monte de adolescente. Aqui no Nossa Senhora Menina, tem uns 3 rocabar do lado que a molecada colava de uniforme pra fumar narguile. Tecnicamente não pode. Sabe o que é proibido pra adolescente? Cigarro. Eu tinha diversos amigos que fumavam 2 maços de cigarro por dia no terceiro colegial. Sabe o que é proibido para adolescente? Bebida. Os jovens hoje em dia bebem cada vez mais cedo. Sabe o que é proibido para adolescente? Droga. Aliás, droga é proibido para todo mundo. Isso impede as pessoas de usarem droga. E aí, essa que é a parada. É pra gente entender que quando a gente tá proibindo, quando a gente tá fechando as possibilidades, a gente não tá falando sobre todos os riscos que estão inseridos dentro dessas ocasiões. A gente tá deixando de falar sobre a sexualidade, e falar sobre sexualidade dentro da forma de educação sexual não é incentivar a transar. Essa é uma conversa que a gente precisa levar cada vez mais pras pautas de grandes veículos de imprensa, pra grandes discussões, porque é uma conversa muito burra quando ela acontece na maioria das vezes. Educação sexual é você ensinar sobre o próprio corpo e sobre todos os riscos e consequências que cada atitude sua pode tomar, pra pessoa entender, pra ela não fazer merda. Vou dar um exemplo mais claro sobre como a educação sexual é sobre dar ferramentas para os jovens se protegerem. Criança. Eu acredito piamente em educação sexual para criança. E sabe por que eu acredito em educação sexual para criança? Hoje, no Brasil, os maiores casos de abuso sexual infantil acontecem dentro de casa por membros da própria família ou amigos. Então, amigos da família vão e cometem abuso sexual contra crianças. E sabe qual é o jeito mais comum desses abusos sexuais acontecerem com crianças? O cara chega na menininha, olha pra ela e fala assim: ó, isso daqui é sua bonequinha, tá? Esse daqui é o carrinho do titio. O titio vai pôr o carrinho na sua bonequinha, tá? E aí ele molesta aquela criança sexualmente. E a criança, quando vai tentar falar pros pais, a criança fala: o tio pegou minha bonequinha, o tio me fez brincar com o carrinho dele. Porque a criança não entende. Só que quando você tá na escola e você mostra pra criança, fala: isso daqui é uma parte íntima sua. Ninguém deveria poder mexer aí. Se alguém mexer sem a sua autorização, você deveria falar pro seu pai, pra um professor. Você tá dando um mecanismo, as ferramentas para as crianças poderem comunicar um abuso. E você vai me falar: pô, mas educação sexual eu acho que tem que vir de casa. Quando o pai da criança é um molestador, você deixa essa criança à mercê do pai pra ser molestada e abusada? Então, a gente vai fazer o quê? Vai rezar pra aquela criança que tá sendo abusada todo dia e não tem um mecanismo pra falar pra uma tia, pra uma mãe, pra um professor, pra poder pedir ajuda? E aí vamos falar do jeito como são criadas as crianças no Brasil. Então a gente tem um contexto de desemprego, um contexto que o pai tá fazendo jornada dupla, tripla de Uber, a mãe tá fazendo jornada dupla, tripla fora e dentro de casa, onde mal consegue sentar pra falar com os filhos, deixa o filho com um tio, com uma tia, num contexto em que os pais cada vez mais não querem ter que se comunicar com o filho, tá sempre terceirizando o problema. Você realmente acha que a educação sexual de qualidade vai vir dentro de casa? Então a gente precisa entender que a educação sexual, ela é algo, dá a ferramenta pro jovem poder entender as situações de risco. E jovem é um ser que aprende as coisas. Quando tem a abordagem certa pra você conversar, pra você explicar, o jovem capta as coisas. O jovem não é burro, não é neném. Adolescente não é um idiota, um cachorro. Adolescente entende as coisas, aprende as coisas. Só que às vezes ele não tem essas ferramentas, não tem esses mecanismos, coisas pra gente que a gente tá cansado de ouvir, o jovem nunca ouviu. Quantas perguntas eu não recebo falando sobre coito interrompido? Cara que realmente acha que coito interrompido, se ele não gozar dentro da menina, tá tudo bem. Você fala: não, irmão, ainda tem um risco. Ainda tem uma possibilidade. Não é que tá tudo bem. Só que é uma coisa que o cara às vezes não tem esse mecanismo, porque essa conversa nunca existiu. Você acha que um professor de escola vai falar: gente, vamos falar de coito interrompido? Não vai. Isso não acontece. O pai e a mãe vai sentar: filho, vamos falar sobre coito interrompido? Então é muito importante a gente entender que a abstinência sexual, ela é muito mais um conceito ligado à religião e comportamento do que de educação. A gente prega algo por um motivo religioso. Por quê? Para muitas religiões, e acho completamente correto, se a sua religião diz que você não deve transar antes do casamento, tente praticar isso. Eu sei que não funciona para muita gente. Pô, metade, cara, acho que 100% dos meus amigos evangélicos transavam antes de casar. Os que diziam que não transavam, a gente sabia que tava mentindo. Fala: mano, pelo amor de Deus, não engana nós, não. Só que isso aí é uma coisa de religião. Tudo bem, tá ótimo, é sua religião, beleza. Só que essa religião, ela não pode se tornar uma política pública. Ela não pode se tornar uma política de educação, porque a gente tá deixando uma complexidade muito fora dessa equação. E é algo muito perigoso, principalmente pra jovem. E, queira ou não queira, ainda hoje, muitos jovens usam a pornografia como educação sexual. Eles não têm dimensão do que é sexo. Porque tudo que eles sabem que é sexo é o que chega através da pornografia, da internet. Se eles não têm a sorte de cair num canal que fale sobre sexualidade de uma maneira clara, como a Kátia Damasceno faz, como a Tu e o Biel faz, como a gente tenta fazer aqui às vezes, ele tá em risco. Porque na escola não vão educar ele, em casa não vão educar ele, e na internet tudo que ele vê é pornografia. Você acha que esse cara tá com as ferramentas, os mecanismos corretos pra encarar uma situação de sexo na vida real? Os hormônios bombando? Você acha que ele vai pensar na Damares? Não vai. Não vai. Enfim, esse aqui foi um papo sobre abstinência sexual. Isso aqui vai dar polêmica? Putz, será que a galera
não sei, puta. Gente, essa conversa aqui não tem nada a ver com direita e esquerda, tá? Juro por Deus. Isso aqui é muito mais uma questão técnica, tá? Então tentem não brigar por política, tá? Vamos tentar pensar além de direita e esquerda quando a gente tá falando coisas, principalmente que envolvem adolescente e jovem, tá bom? Que, gravidez na adolescência é uma coisa que fode a vida do adolescente. Tá? A vida, ter filho, neném é ótimo, é incrível, é maravilhoso. Mas na adolescência é uma coisa que é muito perigosa, porque às vezes o jovem não tem a capacidade de acolher aquela criança, a menina que fica grávida não tem a capacidade de desenvolver aquele feto. Então... Puta, essas são as conversas que eu não queria ter tido aqui. Mas enfim, é preciso ter. Aproveita que você chegou até aqui, tem mais 2 vídeos pra você assistir. Clica neles pra você aprofundar mais um pouco nesse assunto. Não esquece de se inscrever no nosso canal e seja feliz. Valeu.